Bem-vindos ao Banho de Estrogênio, meu nome é Mayra Della Rocque, eu sou ginecologista, obstetra, apaixonadíssima pela saúde feminina e esse aqui é nosso canal de troca, onde eu trago para vocês medicina baseada em evidências, vocês trazem para mim as dúvidas de vocês e a gente troca um pouquinho de experiência pessoal. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreve no canal porque você não vai se arrepender. Se você está aqui comigo sempre, muito obrigado pela preferência. A gente tem falado nas últimas semanas sobre nutrição. A gente já falou um pouquinho sobre nutrição para mulher que está se preparando para engravidar. Se você não viu, vale a pena. A gente já falou um pouquinho sobre o que esperar de cada trimestre da gestação em termos de necessidades nutricionais. A gente já falou sobre a balança, quanto cada pessoa tem que ganhar, como funciona esse cálculo e o que é o adequado. E hoje a gente vai falar, e eu dei spoiler na semana passada, a gente vai falar um pouquinho sobre os principais sintomas da gestação. Lá no início do canal, bem no início, se você fuçar, você encontra. Eu falo um pouquinho sobre a fisiologia da gestação e tem muitas coisas sobre o trato gastrointestinal. Tem um vídeo inteiro explicando por que esses sintomas gastrointestinais aparecem. E eles aparecem e todo mundo que já ficou grávida sabe. Mas agora a gente vai focar um pouquinho em o que a gente pode fazer da maneira mais natural possível, ou seja, com comida, para tentar dar uma aliviada nesses sintomas e diminuir a piora deles durante a gestação. Certo, galera? Para falar comigo, quem tá aqui é a Priscila. Priscila que tá conversando com a gente durante toda essa maratona de nutrição. A Priscila ela é especialista em nutrição materno-infantil. Ela faz parte de uma dupla, que é a NutriPed. Corre lá no Instagram depois que acabar o vídeo para conhecer um pouquinho delas. Ela trabalha junto com a Carol. Obrigada, Priscila, por estar aqui. É um prazer. Vamos falar de sintomas gestacionais, sintomas que acabam muitas vezes atrapalhando, inclusive, a gestante de se nutrir da maneira adequada, porque ela fica incomodada com algumas coisas. E a gente tem, né? A gente tem arma dentro da nutrição para tentar melhorar isso um pouquinho para elas, né? Com certeza. Quais são os principais sintomas que você percebe que elas chegam para você se queixando? No primeiro trimestre, muito enjoo, né? Náuseas. Algumas chegam a vomitar, né? Aversão alimentar, muitas deixam de comer alimentos que gostavam muito e passam a não querer mais. Algumas também relatam constipação e flatulência, né? Então, é o que acaba aparecendo ali mais no comecinho pra mim, né? Que elas queixam muito pra mim, né? Isso é o top 3 lá no consultório também. É náusea, constipação e gases. Isso aí. E aí, conforme a gestação vai acontecendo, vai evoluindo, né? Outros começam a aparecer também, né? Então, algumas até regularizam a função intestinal e depois voltam a ficar constipadas novamente. Eu brinco que elas regularizam até a hora que a gente coloca ferro, aí elas querem matar a Também gente. tem isso. Exatamente. Exatamente. Acontece. Má digestão. Má digestão, azia, né? Refluxo, plenitude gástrica. Então, mais pro finalzinho da gestação, muitas não conseguem se alimentar bem mesmo, não conseguem, não sentem fome, não têm apetite. A barriguinha tá muito grande ali, né? Pressionando. Não tem mais espaço. Então, assim, volume grande de refeição, jamais. Assim, mais pra retinha final, nem pensar. Então, assim, são os que mais eu ouço, assim, é o que eu mais ouço de queixa, de insatisfação, de incômodo, né? E, sem dúvida, é claro que tem situações que acaba é mais complicado, né, de lidar e de cessar completamente, mas sempre é possível melhorar, assim, em algum aspecto, né? Então, às vezes, a gente conversando com a gestante, ela acha que já fez de tudo, mas ainda dá para ajustar mais um pouquinho. Então, a alimentação, sem dúvida, é uma forma de você minimizar esse incômodo, esses desconfortos, né? E aí, o que a gente pode esperar, vamos supor, para náusea, né? Que começa a ser aquele primeiro calo no sapato de todas elas. O que a gente pode usar de arma dentro da nutrição para uma tentativa de melhora desse sintoma? A gente precisa se atentar desde a forma de preparo até o consumo, né? Então, assim, eu sempre falo muito sobre
não usar temperos tão condimentados também, né? Porque odores muito fortes podem acabar interferindo ou acabar agravando esse enjoo, né? Uma atitude que poucas pessoas acabam tendo que também pode fazer diferença é higienizar a geladeira com frequência também. Por causa do cheiro, né? Do cheiro que Olha. você abre e fecha, né? Então, às vezes, tem alimentos ali preparados por um tempo e aí não tão bem cobertos, bem lacrados, e aí aquele cheiro fica ali na geladeira e você toda hora vai pegar algum alimento e abre a geladeira, então aquele cheiro, ele vem, pode piorar. Então, higienizar a cada 15 dias com sabão neutro pode ser uma estratégia legal também para reduzir esses enjoos. Não permanecer muito tempo em jejum, né? Às vezes a gente conversa Essa, pra com a mim, é a gestante dica e elas mais. sentem a diferença. Elas falam isso, Elas elas falam, eu falam. percebo, eu falo, pois é, porque não é pra ficar em jejum. Não Às é vezes eu pra não ficar sei em se eu tô jejum. enjoada, se eu tô com fome, né? Então, fazer as refeições ali fracionadas ao longo do dia. E não com tantos volumes também, porque muito volume pode também acabar interferindo nesse enjoo, Sim. né? Evitar ao máximo alimentos muito gordurosos, né? Porque lentificam ainda mais esse esvaziamento gástrico, né? Então, fica mais tempo ali o alimento retido no estômago. Então, empanados, frituras, salgados, salgadinhos, né? Biscoitinhos. Realmente devem ser deixados de lado, evitados. E a preferência deve ser mais para o carboidrato mesmo e fonte proteica. Da parte, inclusive, de carboidratos, muitas gestantes se sentem mais confortáveis com o consumo de alimentos secos, É né? isso. E ricos em carboidratos, especialmente ali no período da manhã, né? Então, mas claro, preferência por carboidratos saudáveis também, né? Então não adianta comer qualquer tipo de carboidrato. Então, batata doce, aipim, biscoitinho de arroz que é sequinho, um pão torrado, né? Aipim. Então, a própria fruta também pode ser uma opção, embora não seja tão sequinho, né? E alimentos mais azedinhos, cítricos, também normalmente minimizam essa sensação desconfortável do enjoo, né? Bebidas geladas. É isso. Eu geralmente falo assim, gente, se vocês querem guardar uma coisa, foca no ácido e gelado e esquece o muito gorduroso e muito É quente. isso. Essa coisa de tô enjoada, vou tomar só uma sopinha, cara, não vai Não dar vai certo. rolar. Vai dar muito ruim, vai ser um Vai. tiro no pé, sabe? Tô muito enjoada, come uma coisa seca e gelada pra Isso, poder exatamente. ajudar ali. Exatamente. As características ajudam bastante, né, desses alimentos. Até, às vezes, eu uso como estratégia, eu falo com elas muito para deixar você bater um suquinho de limão Congelado. congelado, Ela né? Deixa fala lá no isso. cubinho de Cubinho de gelo, aí gelo. você chupa o cubinho de gelo, Cubo às de vezes gelo com acordou limão. enjoada, pega ali e chupa, claro, sem adoçar, para ficar Por bem favor, por favor. azedinho, senão não vai adiantar. E geralmente elas dão um retorno positivo, Não. assim, Eu elas. falo que na rua, se você não tem como ficar andando com um cubo de gelo na rua, tá valendo um picolé de limão, Ah, porque é melhor sim, isso do que sim. ficar enjoado o dia Em inteiro. casos, É exatamente. Aí isso. foge também. Tem O, coisas que fogem do o que controle, foge né? do controle, Sim, sim, picolé de sim. limão, É porque se a gente fala picolé de limão, elas têm estorre. estoque em casa, né? Não, Aí não não é dá isso. Não, certo. em casa você faz água com Isso, limão. é. Mas na rua é uma estratégia, né? Tô Sim, passando muito mal, tô na rua. É uma maneira de dar um up. E eu falo sim. bastante de gengibre também. Também é um excelente alimento também, muito relacionado à redução de enjoo. É, você pode utilizar, pode aromatizar a água, Nada, inclusive, né? Se deixar a água geladinha ali, que é na temperatura que realmente cai, costuma cair melhor, né? E uma outra dica que esse eu sempre dou também é se ficar, porque elas enjoam muito da água. Elas não Também é. toleram muito água. E Também. aí eu falo pra passar pra água com gás. Sem problema, Que também. aí água com gás desce Limão, mais. água com gás e Limão, limão, água com perfeita. gás e É a gengibre. combinação E aí perfeita. vai, entendeu? Senão elas Exatamente. desidratam, porque não bebe Sim, água, porque tá muito enjoada. exatamente. Acontece sim. Elas não conseguem tomar grande volume. E aí é beber água em porções pequenas também, né? Isso. Porque às vezes fica um tempão sem beber água e, Aí quer lembrei, tem que tomar beber um água. copo. Aí quer Não tomar vai um descer. copão, 1 litro de uma vez só. Isso aí piora, Piora, né? com certeza. Mas são estratégias que são práticas ali, né? Você Uhum. consegue colocar na sua rotina e normalmente me ajudam aí a reduzir bastante esse desconforto. São estratégias que eu uso bastante. Uma estratégia que
eu uso também, que eu oriento sempre elas para paciente que acorda muito enjoada, porque elas às vezes acordam muito enjoadas e aí vira aquela bola de neve porque tá enjoada, não quer comer, é acordar de madrugada. Pra comer. E elas falam pra você que funciona. Funciona. Não acordar no meio da madrugada e comer um prato de arroz, não é isso. Mas o que eu sempre falo é deixa um biscoitinho de arroz, deixa Então, isso eu falo também, uma falo. metade de uma fruta, uma Isso, metade de uma na banana cabeceira, do ladinho na da cabeceira do lado cama, da falo cama. também, Aí você isso. coloca o despertador, tipo, umas 2 horas, 2 horas e meia antes do horário que você acordaria normalmente. Coloca alguma coisa pra dentro, dorme. E quando você acordar, você já não vai estar mais com 8 horas de jejum, Sim, 10 porque horas também tem seguidas de essa jejum. questão, né? Às vezes elas fazem a última refeição muito cedo E e vão. ficam no intervalo muito grande até o café da manhã. Então, isso é um ajuste E aí também que tem que acorda e ser não consegue feito. comer. Exatamente. Normalmente eu peço para deixar do ladinho, sim, mas aí eu acabo falando para comer antes mesmo até de levantar, já ali tá do ladinho e comer, sabe? Mas é isso. Esse jejum prolongado e extenso É vai péssimo. prejudicar. Então, às vezes, até ajustar essa última refeição pode ser importante também, Sim, o para horário esse da última acordar. refeição. É, Exatamente. também uma estratégia. A minha estratégia do acordar de 2 horas antes. Cara, eu acho que resolve tanto, elas ficam tão bem com isso. E elas Várias voltam a dormir de voltam a dormir boa. de Ah, boa, porque então, se nesse primeiro assim, trimestre não tem muito aquela coisa é da mais a insônia. sonolência, né? Ao contrário. O terceiro trimestre a insônia pega. Eu É, nunca no terceiro trimestre vou mandar ninguém botar despertador, até porque elas acordam sozinhas. Eu exatamente. nem preciso pedir isso. Mas no primeiro trimestre funciona bem, assim, porque daí elas já começam o dia, o café da manhã, né? Não tão enjoadas e conseguem regular, Sim, se sabe, elas o veem processo. diferença na prática, É, não é um volume tão grande é de isso. comida, É isso. né? Não São sei se alimentos saudáveis. Eu não vejo também um uma problema. grande questão É. E se nutricional com você isso. ainda tem esse retorno prático, né, de melhora, Sim. eu prefiro que elas acordem bem e façam um café da manhã mais completo, Exato. né? E dura pouco, né? Eu falo pra elas assim, pra imensa maioria, esse período de náusea, ele vai ocorrer ali entre 7 e 8 semanas e vai até em torno de 12. Então é pouco tempo que você vai Uhum. passar por isso. Ninguém vai passar a Sim, gestação inteira acordando pra comer, pelo amor sim, de é. Deus. Depois vai pegar alguém e falar assim: ah, eu vi lá no YouTube, a médica mandou acordar pra comer que tá grávida. Não foi isso que eu falei, tá? Vou deixar bem claro aqui. Mas Pontualmente. pontualmente. Pouca Perce- quantidade, tá Isso, valendo. entendendo que consegue fazer uma primeira refeição mais Mais completa. completa, mais adequada, e com isso vai melhorando. Talvez no dia seguinte Isso. já não seja preciso, porque não tá tão ruim assim. E por aí Exatamente. E vai, para não né? virar uma bola de neve, É como a você bola de falou, neve. O né? De problema é a começar bola de mal e neve. depois ir o dia todo, né, É, consumindo, não consumindo quase nada, ou consumindo alimentos de forma inadequada, né? inadequada. Uma outra coisa que eu também costumo dizer bastante pra elas é, se possível, se tiver outra pessoa pra esquentar a comida pra você e você sentar só Ah, na hora de ótimo. comer, Sim, porque o porque odor é o tudo, odor do né? processo ali já vai enjoando e E quando do chega próprio na hora do preparo. Se tiver prato, alguém também para preparar, seria seria perfeito. perfeito, né? No melhor dos Perfeito, mundos, exatamente. porque eu pega na geladeira, abre o pote, esquenta, Tudo isso acaba acaba com o influenciando, apetite. com Então, se você certeza. tiver alguém para esquentar o prato para você, Excelente, excelente aproveite, estratégia. aproveite desse momento para Com isso. certeza. E aí, além da náusea, uma coisa muito, muito comum no primeiro trimestre é a constipação e distensão abdominal pelos gases, né? Isso. E aí, como é que a gente faz nutricionalmente para tentar melhorar um pouquinho isso? A gente pode seguir, né, da questão do fracionamento e do volume, né? Um ponto importante é tentar não pular esse café da manhã, porque você acaba dilatando o estômago e mandando um sinalzinho para o intestino se movimentar ali. Então, muitas vezes, muitas gestantes acabam pulando o café da manhã, ou isso é um hábito que a É gente ouve frequente. muito, né? É muito frequente ouvir de que as pessoas acabam pulando o café da manhã. Muitas vezes nesse início por não ter mesmo apetite ou tá enjoada. Então, quando você realiza a primeira refeição, você acaba ajudando muito nessa movimentação, né, intestinal, ou até mesmo um copinho de água. No caso de enjoo é mais difícil também, mas se já não tiver nessa fase, né, com essa fase tão presente, você pode tomar um copo de água também em jejum, independente da temperatura, como cair melhor para você, para gestante, que você também já ajuda nesse reflexozinho aí. É,
escutar esse reflexo evacuatório também, né? Que muitas vezes acaba não acontecendo. Então a gente tem a vontade, mas acaba não indo, Deixa deixando para lá, passar. né? A gente precisa entender se essa alimentação ela tá realmente rica em fibras, né? Assim, se ela tá com um aporte adequado de fibras, né? Será que essa gestante ela tem consumido a quantidade de alimentos integrais, frutas, vegetais que vão ajudar, Uhum. né, no funcionamento desse intestino? Será que ela está bebendo a quantidade de água que é indicada, né? De pelo menos aí 3 litros, né, ao dia. Então, dependendo da fase, é mais difícil, como a gente falou antes, né? Mas aí a gente tenta usar a estratégia da água com gás saborizada ou de uma água comum saborizada. Então, é muito importante entender essa ingestão hídrica, entender esse consumo de fibras, usar alimentos predominar na escolha de alimentos laxativos, né? Que acabam sendo sempre os vegetais. Muitas gestantes acabam não consumindo leguminosas também. Eu não sei se elas conversam muito sobre isso com você, mas muitas não têm hábito de comer feijão. Muitas gestantes que eu recebo em meu consultório não têm hábito. Feijão, grão de bico, lentilha. Então, os grãos são muito importantes também, porque eles acabam agregando, né? Fibras ali na alimentação. Em relação até à flatulência, é muito. E até a própria constipação, saindo um pouco da alimentação em si, mas é muito importante a movimentação, se movimentar, né? Então, Sim. sair do sedentarismo, se exercitar, caminhar. Então, isso vai ajudar muito. Infelizmente, também é muito comum comer correndo, né? De forma acelerada, no tempo que dá Uhum. sem descansar ali os talheres ao lado do prato. Então, quando a gente vai mastigando rápido, não percebe nem o que está comendo, a gente está favorecendo também a entrada de ar, piorando Sim. esses gases, esse desconforto, essa distensão. Então, mastigar bem os alimentos, comer com calma dentro das possibilidades, né, da nossa rotina agitada do dia a dia. Isso tudo vai ajudar, né? O magnésio é um nutriente muito legal também, que pode ser utilizado aí até como uma estratégia de suplementação, além Uhum. do probiótico, né? Que muitas vezes é utilizado também, para ajudar nessa constipação, né? Porque ele vai ajudar nessa movimentação Boa. também. Então, são estratégias que eu uso lá e que É, costumam ajudar dá uma bastante. ajudada, né? O É, probiótico, eu sou fã de probiótico, eu acho que a gente consegue melhorar muito tudo, inclusive a absorção dos alimentos, né? Se o paciente tem sim, uma desbiose, alguma coisa assim, vai ficar tudo mais difícil, ela não vai nem utilizar bem dos alimentos que ela está consumindo, então eu sou fã de probióticos. Para mim, probiótico tem que estar na história. E deixa eu pensar se tem mais algum. E aí a gente passou desse primeiro momento, ela já não tá mais enjoada, a constipação dá uma melhorada ali. A distensão abdominal é mais difícil. Eu não vejo elas melhorarem muito. Eu sim, vejo elas se queixam, a distensão abdominal costuma aham, ficar a ao longo de toda gestação a gestação. inteira, Sim. né? E aí chega no final, começa a azia, Má a má digestão, a digestão, plenitude, o refluxo. refluxo. E aí, para esse momento, a proteína começa a ficar mais difícil para Fica essas mais difícil. A pacientes. gente continua tendo que usar a estratégia de fracionar muito bem as refeições ao longo do dia. Então, se antes o espaçamento das refeições às vezes variava ali entre 3, 4 horas, você encurta isso para 2 horas. A gente vai individualizando. Então, fracionar bem com poucos volumes continua sendo uma Uhum. estratégia, né? Mastigar adequadamente, comer com calma sempre que possível, porque a digestão começa na boca. Uhum. Então, a gente precisa ajudar. A gente precisa Sim. mastigar, né? A gente consegue utilizar também, até dentro das grandes refeições, alguns alimentos que possuem enzimas digestivas naturalmente. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que gostam de comer com frutas na salada ou uma sobremesa. Então, a gente pode usar banana, abacate, abacaxi, mamão. Olha, eu não sabia. Pra mim, só abacaxi. Não, todo Pra mundo mim, fica só isso no tudo era novidade. abacaxi, Eu tava né? pensando assim, abacaxi, Não. abacaxi, abacaxi. Banana, abacaxi, Banana. mamão, Olha. figo. Então, são alimentos que podem estar ali presentes como parte da refeição, como uma sobremesa saudável, ou dentro da composição, porque tem gente que gosta, Uhum. e podem ajudar no processo digestivo, porque tem enzimas naturais ali, que ajudam a fracionar proteína, carboidrato, gordura. Então, Boa. é bem legal, Boa, né? banana é novidade pra mim. É, então, o ponto principal é
compilar, né, Uhum. o maior número de nutrientes ali, o maior aporte nutricional em pequenos volumes, mastigar bem os alimentos com calma, usar dessas estratégias de enzimas naturais e, assim, acho que é o momento mais difícil de a gente conseguir, assim, otimizar aí essas sensações, esses desconfortos, assim, finalzinho, a reta final da gestação é o período ali de maior dificuldade de que elas se sintam Pesado. confortáveis, bem. Então, a gente vai seguir usando o probiótico também para ajudar na saúde intestinal, para ajudar na digestão, na absorção dos nutrientes. E tentar otimizar de alguma forma com essas estratégias, né? Exatamente. E É, quando não dá, a gente entra com medicamento também é, para tentar ajustar, porque tem horas que precisa, né? O final da sim, gestação realmente é um momento bem mais bem complexo, é. complicadinho, bem mais complicadinho. Deixa eu pensar se tem algum outro sintoma que talvez a gente com alguma nutrição pudesse ajudar. Eu acho que a gente já pegou os básicos de gastrointestinal, que são Os os principais, é. principais, né? Náusea, constipação. Tem pacientes que queixam de muita cefaleia durante a gestação, se tem alguma coisa de suplementação que possa ajudar em dor de cabeça e etc. A gente tenta evitar os alimentos que possam ser estimulantes para essa dor, Uhum. né? Então a gente segue naquele ciclo, né? Evita os produtos ultraprocessados com muitos aditivos químicos, muita gordura, queijos amarelos, sabe? Muitas vezes o chocolate, o cacau pode também acabar, dependendo da individualidade da pessoa, pode acabar interferindo também. Então a gente tenta minimizar esse consumo de alimentos ultraprocessados, focando na comida de verdade ainda, para tentar ajudar e ajustar essa dor um pouquinho, Então, né? tem E acaba estratégia para isso individualizando, também. sim, acaba individualizando a suplementação também, né? O próprio magnésio pode ser utilizado e combinado com outros nutrientes para tentar minimizar Dá uma melhorada nisso. exatamente. Viu? Tem muita coisa que a comida pode fazer por você. Mas as pessoas precisam entender um pouquinho isso, né? Que, tipo, antes Sim, de pensar no remédio, a gente tem que pensar o que a gente está fazendo que pode estar exatamente. levando a isso. E aí eu acho que de principal estratégia, assim, se a gente botar um compilado de tudo que elas passam em termos de trato gastrointestinal, desde a náusea até o final com a má digestão, se tem uma coisa que pode ficar é porcione. Fracione bem as refeições com pequenos volumes e mastigue bem. E mastigue bem, e Mastigue bem mastigue os bem, e mastigue alimentos. bem. Faça do momento da refeição uma prioridade. Sabe aquelas Sim, coisas que são assim, inegociáveis? Ah, isso é inegociável. Cara, a hora da refeição é inegociável para uma grávida. Porque isso faz. Deveria ser para todo mundo, né? sim. Mas vamos lá, falando de grávida. Mas falando de grávida, é inegociável para uma grávida, porque você fazer mal essa refeição pode te trazer Sim, incômodos com e certeza grava. durante a gestação inteira, né? São 9 meses, gente, não é um dia. Certo, pessoal? Espero que a gente tenha trazido um conteúdo que ajude vocês a passar por esse momento. Se ficou alguma dúvida, se tem algum sintoma, alguma coisa que eu falo assim, cara, eu já ouvi falar que isso pode ajudar. Bota aqui nos comentários, o que eu souber eu vou responder, o que eu não souber eu pergunto para Priscila para trazer para vocês também. Aqui é nosso espaço de troca, então vale sempre a gente trocar, vale sempre vocês comentarem e eu prometo que eu venho com a maior frequência que eu conseguir. Certo, galera? A gente se vê semana que vem. Spoiler! Agora a gente vai falar do pós-parto e da amamentação. Um beijo, até semana que vem.